E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de automação web. Hoje a gente vai um pouco mais direto ao ponto, vamos começar a criar nossos primeiros cenários e transformar os seus testes em algo mais inteligente, algo mais limpo e algo mais reaproveitável, porque a gente vai começar a falar de programação, a gente vai começar a introduzir a programação e a lógica de programação. Então, para começar, vamos alinhar uma coisa: a automação web é programação, mas não precisa ser um expert para entender os princípios. Então, a gente vai passar aqui basicamente pelo princípio de programação, aonde a gente vai ver um pouco sobre variável, método, parâmetro e reuso de algumas coisas. E claro que a gente vai melhorando essa conversa de acordo com o tempo, até para a gente não criar vídeos muito longos aqui no decorrer da nossa série de iniciação à automação web. Então, vamos falar um pouco aqui de parâmetro, de variável. A variável sempre é composta basicamente pelo seu tipo, o seu nome e o seu valor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma string, que basicamente é usada para texto, um nome, que é o nome da variável, e o valor, que é o meu nome em si. E aí eu posso ter isso aqui para várias coisas. Por exemplo, eu posso ter um inteiro, int, idade, que é a minha idade, por exemplo, 28. Eu posso ter um double, que é o peso, e aí é o meu peso, 2,65. Eu posso ter um float, que é um ponto flutuante, um número menos preciso do que o double, altura, que ele vai ser minha altura, e esse aqui em específico sempre vai ser seguido de um F no final, porque senão o Java entende como double. O que quer dizer isso aqui basicamente? String, texto, int é um inteiro, double, número real, decimal, geralmente usado para cálculo científico, o tipo double, e float é para coisa menos precisa, tipo idade, medida, porcentagem, etc. A gente tem aqui o método main, onde a gente consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, escrever em tela. Se eu dou um salt aqui, o que eu quis dizer com dou um salt? É escrever SOLT, e tab, ele já escreve o resto do método para mim. Então, eu posso vir aqui e escrever teste, e eu der um play, ele vai escrever na minha tela aqui teste. Assim como eu posso usar outros métodos, e aí eu vou falar um pouco de método primeiro, mas eu posso usar outros métodos para pedir que a pessoa escreva algo ao invés de escrever. E aí vamos falar um pouco de método. Métodos podem ser públicos, privados ou protegidos. Isso aqui basicamente, público, acessível por qualquer classe, private, acessível apenas na própria classe que você tá, e o protected, ele é acessível dentro de um mesmo pacote ou por herança. Eu vou falar mais de herança lá para frente. Então, vamos pegar aqui primeiro um public. O método tem que ter um retorno. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o retorno inteiro, com a ideia que eu quero fazer, que é de soma. E o método, ele é aberto e fechado aqui por chaves, e ele pode ter um parâmetro entre essas chaves aqui. Então, eu quero somar, eu espero receber dois inteiros, né? Eu espero receber dois parâmetros do tipo inteiro. Então, int A, int B. O que é a soma, basicamente? Eu vou juntar dois números, somar dois números. Esses dois números vão virar um outro número, e eu posso retornar esse número para alguém. Então, eu posso vir aqui e fazer int resultado. Eu declarei a variável sem dar valor para ela. Eu posso agora dar o valor para ela. Então, eu posso vir aqui resultado e entregar para ela o valor de A mais B. E eu posso retornar, que é o retorno, esse resultado. Isso aqui é a mesma coisa que, por exemplo, isso aqui. Por quê? Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui é criar uma variável. Isso aqui ocupa um espaço na memória para guardar o valor de A mais B e retornar. Sendo que eu posso simplesmente só retornar o valor de A mais B. As duas coisas são a mesma coisa. Procure mais sobre isso. A gente pode aqui agora, então, usar um outro método, e aí a gente vai buscar uma outra classe, que é a Scanner, que é uma classe interna do Java Util Scanner, onde eu tenho diversas variáveis, diversos métodos, né? Ela é uma classe do Java mesmo em si, aonde eu consigo criar um novo scanner, system.in, beleza? E esse scanner aqui, ele vai servir para receber algum valor. Então, eu posso vir aqui, quer dizer, eu tenho que declarar a variável, né? Int A recebe o que a pessoa escrever. Next int, próximo inteiro que a pessoa escrever. E o B, a mesma coisa. Só como é que a pessoa vai saber o que ela tem que escrever? Basicamente, com o system.out.println, que é o que vai escrever e dar uma quebra de linha. Esse ln aqui é de quebra de linha. Se eu deixo sem ele, ele não dá quebra de linha. Então aqui eu posso falar informe o primeiro número. E eu posso criar um segundo desse aqui e pôr lá para baixo, pedindo para informar o segundo número. E aí, o que eu faço? Eu posso falar para ele escrever mais, coisa que é definitivo, de fato. Posso pedir para ele escrever agora o resultado. Então, quando ele escrever o resultado aqui, eu concateno a essa string, isso é uma string, né? A gente já viu aqui o resultado chamando o método. Então, esse método aqui não me retorna um int, retorno A mais B. Então, o que ele me retornar aqui vai ser escrito aqui. Se eu vier aqui, ó, e escrever A, vírgula B, ele vai, basicamente, public int soma, recebe um valor, faz esse cálculo, já retorna para cá. Só que ele tá vermelho. Por quê? Esse método é um método static. O static
no Java, ele basicamente é um modificador que, por enquanto, a gente ainda não vai falar nele. Mas aqui não tem muito segredo, basta eu clicar nele aqui e make test soma static. E aí, isso aqui já funciona. Se eu der um play aqui, ele vai me mostrar a primeira frase, esperar que eu digite um número, por exemplo, 2, mostrar a segunda frase, esperar que eu digite outro número, por exemplo, 5, e ele me retorna o resultado. Vamos dar um zoom aqui para analisar isso. Então, ele viu aqui ele mandou aqui minha primeira frase, que é essa daqui, system out print, é o que basicamente ele fez aqui, e esperou eu receber um número, esperou digitar alguma coisa e dar enter, xc.nextInt, ele está esperando eu escrever alguma coisa e dar enter, que é basicamente essa linha aqui de baixo, onde eu digitei 2 e dei enter. Aí, ele espera, manda mensagem, quer dizer, para eu escrever o segundo número e fica esperando o segundo número, que é basicamente essas duas linhas. E aí, de fato, ele faz a conta e me retorna o resultado. Então, o resultado, soma AB, ele vai fazer o cálculo, retornar 7, e é o que ele de fato retorna. Então, aqui foi uma aula bem curtinha, uma introdução bem básica aqui de lógica de programação, mais para poder deixar vocês bem tranquilizados e verem que, de fato, não é um bicho de 7 cabeças. Mas, lembre-se, eu não vou aprofundar tanto aqui para esse vídeo não ficar gigantesco, então, qualquer dúvida que tiverem, deixe no comentário. Eu vou fazer vídeos específicos para dúvidas específicas. Isso deixa mais fácil de alguém que teve a mesma dúvida que você vir procurar essa dúvida dela e conseguir que essa dúvida seja sanada de forma mais fácil do que entrar num vídeo de 8, 10, 20, 25 minutos esperando que a dúvida dela seja falada, seja sanada. Então, basicamente isso. Agora vamos falar um pouco dos métodos de acessos, né? Que a gente falou que o método ele tem protected, ele pode ser private e ele pode ser public. Então eu tenho aqui esse método public static int, eu posso ter um private também e eu posso ter um protected, somaf, só para ficar com o nome diferente. Então eu tenho um private static int. Private basicamente só pode ser acessado dentro da própria classe. Se eu vier aqui e chamar somas, eu consigo. Mas se eu vier aqui, tô em uma outra classe, né? Eu vou aqui para base page, por exemplo, e chamo o somas aqui dentro. Somas 1, 2. Eu não consigo, primeiro, que não existe esse método, e aí eu teria que importar, org teste somas importa. Eu consigo começar a chamar ele, só que aqui não é static, e aí ele vai e fala que o retorno ele é ignorado, né? Então eu tenho aqui esse acesso apenas por quem está no mesmo pacote ou na mesma classe. Então a gente está aqui dentro do mesmo pacote, eu consigo acessar. A gente está aqui dentro da mesma classe, eu consigo acessar. Mas se eu vier aqui para Google Page e eu tentar acessar os somas aqui dentro, somas 1, 2, ele já não me dá opção nem de coisa. Tá vendo aqui, not public. Então eu não consigo acessá-lo. Eu teria que torná-lo público. A mesma coisa para cá. Se eu vier aqui, ele já não me dá esse problema porque eu estou dentro do mesmo pacote. Vamos tirar ele daqui também. E o protected, basicamente, ele pode ser acessado dentro da mesma classe ou por herança. Então, um exemplo aqui é que o SOMAF pode ser acessado aqui, mas não pode ser acessado aqui, por exemplo. Eu não conseguiria acessar ele aqui e ele não vai me dar nem mesmo que ele me dê a opção de importar. Na verdade, aqui ele vai deixar, porque aqui é o exemplo em que eu estou no mesmo pacote, né? Mesmo pacote ou por herança. Se eu quiser vir aqui, vamos tirar ele de lá, só para não esquecer, mas se eu quiser vir aqui e chamar ele aqui, eu não vou conseguir, Mesmo que eu importe, esse cara é protegido, eu não consigo acessar ele de fora. A menos que eu herde herança, é o extends. Eu consigo dar um extends teste aqui. Esse extends teste vai importar a classe de lá e aí o soma passa a poder ser chamado. Ele já ignora aqui que quem está chamando ele é a extensão, é a herança da classe. Mais uma vez, não vou me adentrar a isso porque é algo mais de lógica, a gente vai acabar vendo com o tempo. Então, mais para frente eu falo melhor disso. Se você ficou com alguma dúvida nisso, quer que eu já fale disso agora, põe o seu comentário aí, explicita a sua dúvida que a gente vai com certeza responder em um vídeo específico, dentro do próprio vídeo, só se eu chegar no momento de falar disso. Caso contrário, senão o vídeo fica muito grande, né? Já tá aqui com 13 minutos até o momento. Então, beleza, entendemos um pouco aqui dessa parte de herança, de classe, de método, enfim. Vamos começar a falar aqui de cenário, né? Então, aqui no Gherkin, eu tenho frases, eu tenho cenários, onde as frases são traduzidas para a linguagem Java. Uma frase em português, ela é traduzida para a linguagem Java com o uso da biblioteca do IO Cucumber Java N. Então, aqui a gente tem given, when e then. E a gente pode ter também um end aqui, que a gente já tem frases com end. Eu posso ter um end aqui em algum dado momento. Então, vamos deixar ele aqui já de uma vez, apesar que ele vai reclamar que não está sendo usado. Mas essa frase, ela é traduzida para um método sem retorno e público, ou seja, ele pode ser acessado de qualquer outra classe. No caso, a classe steps, que está em outra parte, outro pacote, vamos entender assim, pacote steps, org examples. Steps, org examples, step definition. A mesma coisa para cá, public void, não tem retorno, é um método público que vai lá para page, que vai abrir
numa URL. Isso aqui é um método já da PageObject, não fui eu que criei. Essa URL que vai abrir é o AutoBlank, é aquela aba em branco lá do navegador. Então essa frase aqui já está automatizada, ela já está descrita, o passo já foi definido, o passo dela em si já está descritivo, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e a page dela já faz alguma ação, por mais específico que seja. A próxima frase, a mesma coisa. Acesso o Google, é um método público, sem retorno, eu quero simplesmente acessar o Google. O step está descrito, descrevendo o que vai ser feito, e a page já tem a ação, que é basicamente entrar na URL do Google. Aqui fica um ponto de atenção, tem que ser sempre o URL. Se você colocar só www.google aqui, ele não vai funcionar, até o IntelliJ já entende meio diferente, ó. Tem que ser a URL completa. Minha dica é, digita Google lá no seu navegador e copia a URL depois que ele mesmo transforma ela. E por último, a gente entra em um caso importante aqui que eu vou dar zoom para a gente poder validar, que é o quê? O assert. A gente precisa fazer a asserção de alguma coisa. O then sempre é esperado que a gente confira, que a gente faça a asserção de alguma coisa. Então eu quero conferir que o campo de pesquisa está lá. Eu vejo o campo de pesquisa. Se eu não vi, tá errado. Então eu vou fazer uma asserção disso aqui. Então esse método, ele não retorna nada e ele é público, mas eu vou fazer um assert, assert true. Assert é a classe, né? Vamos dizer assim. Assert true é o método. A gente já aprendeu isso aqui. Então lá dentro da classe assert, eu tenho um método estático, sem retorno, que faz uma asserção. Ele em si faz uma asserção, ó. E qual que é essa asserção? É verificar o booleano que está sendo retornado, né? Assert true, true e false são booleanos. Se eu entro aqui em Google Steps, ver campo de pesquisa, esse já é um método público boolean, ou seja, ele vai retornar um booleano para o método que chamou ele. Que booleano é esse que ele vai retornar? Esse return Google Page, ver campo de pesquisa. O que o Google Page está fazendo? Retornando um return if element exists by time. Isso aqui é um método padrão da nossa base page, não é base page, é foda. Da nossa base page, que é justamente o return if element exists by time. Ele faz todo um código aqui de Selenium, enfim, para poder pegar um booleano, um result booleano, ver se esse elemento está em tela através do mapeamento com by e retornar true ou false se esse elemento está ou não em tela. Deixa eu tirar aqui o teste que a gente fez antes para parar de dar erro. E aí, o que é esse elemento, né, que ele está procurando? É um by. O by é basicamente uma variável e a gente já falou antes de variável aqui. Então, assim como eu tenho uma Google Steps aqui em cima, global, ou seja, todos os métodos dessa classe, public class Google Step Definitions, pode acessar a variável Google Steps, tá acessando aqui, tá acessando aqui, tá acessando aqui. Eu quero que a mesma coisa seja feita na Google Page. Então, na Google Page, eu tenho um campo pesquisa que eu já mapeei. Então, se eu pegar isso aqui e vier no Google, deixa eu abrir uma nova aba aqui e vier para o google.com e tentar inspecionar esse cara, quando eu der um Ctrl F aqui, ele vai achar apenas um elemento, ó. Esse um elemento que ele tá achando é justamente o campo de pesquisa lá. Não sei se dá para ver. Deixa eu tirar o zoom. Ah lá, dá para ver. Então, basicamente, esse é o elemento. O que vai acontecer aqui? Se eu der um play nesse cenário, ele vai de forma muito veloz, porque é a ideia da automação, abrir o navegador, ir para a página em branco, ir para o Google, procurar o campo de pesquisa e retornar sucesso. Então, em 3 segundos, ele fez todos esses passos, que se eu for fazer na mão, eu demoro mais de 5 segundos. E isso aqui é um teste simples, gente. A gente, claro, vai escalar isso aqui para coisas muito mais complexas. Que aqui eu já começo a entrar no assunto do nosso próximo vídeo, né? Onde a gente vai falar um pouco de cenário outline, de exemplos e de testes com mais dados. E a gente vai começar a falar também um pouco mais de escrita de cenário. O que é interessante na escrita de cenário e o que é interessante para uma automação, para uma futura automação. Então a gente tem aqui 2 cenários que eu já clonei de exemplo que fazem a mesma coisa. Um eu pesquiso alguma coisa no Google e o outro eu pesquiso alguma coisa específica no Google. O pesquiso alguma coisa no Google, pesquiso no Google aqui, falta um N, ele faz os 3 primeiros passos iguais. Só que aí ele busca por carros e vê carros no resultado. Qual carro? Como é que eu sei que é um carro de verdade? Tudo isso pode ser validado com essa questão de múltiplos dados, dados variáveis. Como é que eu vejo se esses dados variáveis estão em tela? Basicamente passando eles através de aspas. Então eu tenho, por exemplo, no lugar de busco por carros, busco por carro da aspas Volkswagen. Isso aqui torna essa frase variável, ou seja, qualquer coisa que a pessoa escrever aqui dentro, essa frase não deixa de ser automatizável. Por quê? O que eu estou mudando é o dado que vai ser utilizado. A gente vai ver mais disso na próxima aula. E aí, isso ajuda também na validação. Então, se eu busco por carro da Renault, eu tenho que ver carro da Renault no resultado. Aqui eu posso buscar por carros, vejo o carro no resultado, mas tem um problema com o carro da Renault e não está trazendo o carro da Renault. E aí eu não estou cobrindo isso no teste. Mesmo que intuitivamente eu sei que eu tenho que cobrir carro da Renault, a máquina não sabe, a automação não sabe. Como você mostra isso para ela, quando você escreve cenários melhores para ela, variando a informação. E é isso que a gente vai ver mais no próximo vídeo. Então, mais uma vez, ficou com dúvida,
dúvida, não guarda para você, deixe nos comentários. Quanto mais comentários com dúvidas, a gente vai responder. Vão ter vídeos específicos para cada dúvida. Insisto mais uma vez, se a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, então se eu gravo um vídeo para sua dúvida, em vez da pessoa ter que entrar nesse vídeo aqui e assistir 20 minutos de aula, ela consegue num vídeo de 2, 3, 5 minutos só e já tirar a dúvida dela, porque já está documentado, porque você perguntou primeiro. Então, não deixe de deixar sua dúvida aí embaixo.